Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo do canal Matemática Demais da Conta. Olá pessoal, olha, mais uma vez sejam muito bem-vindos e que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que se você chegou até esse vídeo é porque você já passou pelos vídeos anteriores que eu fiz explicando primeiro o que é uma equação, de modo geral, depois um vídeo explicando como é que você resolve uma equação do primeiro grau, onde eu ensinei um método prático para fazer isso, e finalmente um vídeo onde eu expliquei os fundamentos de por que esse método prático funciona. Então, qual é o objetivo desse nosso bate-papo de agora? É apresentar para vocês o chamado formato padrão de uma equação do primeiro grau. A gente vai ver que toda equação do primeiro grau ela pode ser reescrita e colocada num formato padrão. E é isso que a gente vai começar fazendo através de exemplos. E quando a gente entender qual é esse formato padrão, aí a gente vai poder falar, primeiro, o porquê que de fato ela é chamada de uma equação do primeiro grau. Segundo, a gente vai entender a diferença entre incógnita e coeficiente de uma equação. E, finalmente, a gente vai entender o conceito de raiz. Então, eu quero deixar vocês tranquilos no sentido de que tudo isso, na verdade, a gente já fez na prática. O que a gente vai fazer agora é começar a dar um acabamento a esses conceitos teóricos a respeito de equação do primeiro grau que a gente vem estudando a partir dos vídeos anteriores. Então, como eu falei, vamos partir de um exemplo. Vamos olhar essa equação que está colocada aqui, que é a equação 2x menos 3 igual a 5. Então, eu preciso falar para vocês inicialmente o seguinte: esse formato padrão, ele exige que o lado direito seja sempre igual a zero. Lembra daquele vídeo introdutório que eu falei que uma equação é um membro esquerdo, um sinal de igual e um membro direito? Então, nesse tal formato padrão, o membro direito da equação ele é sempre igual a zero. Então, a gente vai ter que dar um jeito de zerar o lado direito da equação. E como é que a gente vai fazer isso? Veja, nesse caso, basta que a gente passe esse 5 para o lado esquerdo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso trocando a operação do 5. Ou seja, se aqui eu tenho mais 5, ele passa para lá como menos 5. Bem, para quem assistiu aquele vídeo que eu falei sobre o mecanismo que fundamenta aquele método prático, vai entender que o que a gente vai fazer, na verdade, aqui é subtrair menos 5 dos dois lados da equação. Então, como resultado, na prática, fica assim, ó, 2x menos 3, como aqui é mais 5, ele passa como menos 5. Então, é menos 3 menos 5 igual a zero. Uma vez que não sobrou nada do lado direito. Só lembrando que, na realidade, o que a gente fez aqui foi fazer 5 menos 5 e subtrair também menos 5 do lado esquerdo da equação. Então, o que acontece aqui? Eu fico com a expressão 2x menos 8 igual a zero. Então, vamos começar a fazer amizade com esse formato padrão. A gente vê o seguinte, que nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem a incógnita x sendo multiplicada por um número, que no caso é o número 2, e nesse caso aqui está sendo subtraído o valor fixo 8. Poderia ser somando algum valor também, mas nesse caso a gente tem esse padrão aqui, que é 2x menos 8 igual a zero. Minha gente, nesse segundo exemplo, a gente tem a equação 3x menos 16 igual a x menos 2. E a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no exemplo anterior. Eu quero reforçar que o objetivo dessa aula, dessa conversa de agora, não é a gente resolver uma equação do primeiro grau, e sim colocar no tal formato padrão para a gente entender qual que é esse formato. E fiquem tranquilos que no final eu vou explicar por que a gente faz isso. Uma coisa foi resolver a equação, como a gente aprendeu. Outra coisa é a gente reconhecer esse formato padrão. Tá certo? Então vamos olhar o seguinte. Nesse caso, eu preciso também zerar o lado direito, como eu havia falado.
Então, o que eu preciso fazer? Passar o x para o lado esquerdo e o menos 2 para o lado esquerdo. E como é que a gente faz isso? Pela maneira que a gente aprendeu. Ou seja, para passar esse x para o lado esquerdo, se o x aqui está sendo somado, eu tenho o mais x, e lembrando que quando é o mais, a gente omite o sinal, então eu passo ele para cá como sendo menos x. Então vamos começar a colocar do lado esquerdo os valores da equação. Eu repeti aqui o 3x menos 16 e agora eu vou passar o x para o lado esquerdo, só que ele, como aqui ele é mais x, ele passa como sendo menos x. E, por outro lado, eu tenho aqui o menos 2. E o menos 2 vai passar também para o lado direito, para o lado, esquerdo da equação, bastando para isso que eu troque o sinal. Então, se ele está ali do lado direito como menos 2, ele passa para cá como sendo mais 2. E, como não sobrou nada do lado direito, isso aqui é igual a 0. Então, vamos olhar o seguinte. Vamos agrupar aqui a parte numérica e os termos semelhantes. Então, eu tenho 3x menos x. 3x menos x é 2x. Então, lembrando que nesse momento eu estou fazendo essa conta aqui. 3x menos x resulta em 2x. E por outro lado, menos 16 mais 2, o que é que eu faço? Subtraio e dou o sinal do maior pela regra do sinal. Então, menos 16 mais 2 é menos 14 igual a 0. Então, nesse segundo exemplo, a gente vê que ele segue aquele mesmo padrão onde eu parei no exemplo anterior. Eu tenho um número que está multiplicando x, que nesse caso aqui, por coincidência, era o 2. Existe aqui também a presença de um valor fixo, que é o menos 14 e igual a 0. Como aconteceu no primeiro exemplo, veja que o lado direito também é zerado, porque faz parte desse tal padrão ou formato padrão você ter o lado direito da equação igual a 0. Finalmente, nesse terceiro exemplo, a gente tem a equação 5x mais 6, que multiplica a fração algébrica x menos 1 sobre 2 igual a 13. Então, veja, num primeiro momento, você pode até duvidar que essa equação que está aí é uma equação do primeiro grau. Nos dois exemplos anteriores, ficava mais ou menos óbvio que era uma equação do primeiro grau. Mas nesse exemplo de agora, você pode até duvidar que é uma equação do primeiro grau. E aí eu já aproveito isso para te adiantar uma das utilidades ou das vantagens de existir esse formato padrão. Por quê? Se você consegue pegar essa expressão e reduzir aquele formato básico, aquele formato padrão, então você reconhece que, de fato, essa expressão que está aí é uma equação do primeiro grau. Então, vamos fazer algumas manipulações algébricas nela, passo a passo. Como a gente sabe, o objetivo é zerar o lado direito da equação. Mas, nesse primeiro momento, eu não quero nem me preocupar com aquele 13. Deixa ele ali por enquanto. Eu quero fazer algumas simplificações do lado esquerdo. Veja, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é simplificar esse 6 com esse 2, uma vez que eu estou multiplicando por 6 e dividindo por 2. Então, se eu divido embaixo por 2, fica igual a 1, e se eu divido 6 por 2, isso aqui é igual a 3. Então, significa que essa expressão ela pode ser reescrita como sendo 5x mais 3, que multiplica x menos 1, igual a 13. No próximo passo, o que a gente faz? Eu distribuo esse 3, a multiplicação desse 3, em relação a esse parênteses aqui dentro. Então, fica 5x mais, aí, 3 multiplicado por x, eu aplico aqui a distributiva, 3 multiplicado por x é 3x. E faço também o 3 multiplicado por menos 1. Então, isso aqui resulta em 3 vezes menos 1, menos 3, igual a 13. No passo seguinte, o que a gente faz? 5x mais 3x, eu posso somar isso aqui, 5 mais 3, 5x mais 3x dá 8x.
eu tenho aqui o menos 3 e aí eu passo agora o 13 para o lado esquerdo. Se ele era mais 13 do lado direito, ele passa aqui como menos 13 e como não sobrou nada do lado direito, fica igual a zero. Então, finalmente, o que eu tenho aqui? Eu tenho a equação 8x menos 3 menos 13, sinais iguais, somo e conservo o sinal. Então, menos 3 com menos 13 dá menos 16 igual a zero. Então, nesse terceiro exemplo, veja que apesar de a equação inicialmente não parecer uma equação do primeiro grau, mas a gente foi passo a passo colocando ela dentro daquele formato padrão. Então, o formato padrão dessa equação aqui é 8x menos 16 igual a zero. Então, veja que novamente aparece a incógnita x, aparece um número que multiplica x, que é 8, e aparece essa parcela constante, no caso, menos 16, e do lado direito igual a zero. O que a gente vai fazer em seguida é olhar o formato padrão que a gente encontrou em cada exemplo desse e, a partir dali, a gente escrever, de modo geral, qual que é esse formato padrão. Então, minha gente, olha, para cada exemplo daquele que a gente viu, eu resumi aqui o formato padrão de cada um. Então, a primeira equação, o primeiro exemplo que a gente viu, acabou ficando reduzido à forma 2x menos 8 igual a zero. O segundo exemplo, 2x menos 14 igual a zero. E o terceiro exemplo, 8x menos 16 igual a zero. Então, veja, se a gente olha para cada exemplo desse, a gente observa que existe ali um padrão de escrita. Que padrão é esse? A incógnita x está sempre multiplicada por um número. No primeiro exemplo, por 2, no segundo, por 2 e no terceiro, por 8. E existe sempre a presença de um termo constante. No caso do primeiro exemplo, é o menos 8, no caso do segundo, é o menos 4 e no terceiro, é o menos 16. Então, veja, por coincidência, acabou que nesses três exemplos, os termos constantes ficaram todos negativos, mas isso não é um padrão. Poderia ter, eventualmente, ficado, em vez de ser menos algum valor numérico, ser mais algum valor numérico. Bem, então o fato é que a gente olhando para esses três exemplos, a gente pode retirar dali um padrão. E o padrão é exatamente esse que eu vou apresentar para vocês agora. Ou seja, toda equação do primeiro grau, ela sempre vai poder ser reduzida a esse formato aqui, que é o formato ax mais b igual a zero. Então, o que é isso? O que é esse A? É exatamente o número que multiplica a variável, a incógnita x. E o B é aquele termo constante que está presente na equação. Então, veja, para cada caso desse aqui, vamos identificar quem que é o A e quem que é o B. No caso da primeira equação, 2x menos 8 igual a zero, quem está jogando o papel do A aqui é o número 2. Quem está jogando o papel do B na primeira equação é o menos 8. Já na segunda equação, quem joga o papel do A é o 2 e quem joga o papel do B é o menos 14. Finalmente, no terceiro exemplo, na terceira equação, 8x menos 16 igual a zero, quem joga o papel do A é o valor 8. E quem joga o papel do B é o valor menos 16. Então, como eu falei, apenas por uma coincidência, nesses exemplos que a gente colocou, o B, em cada caso, acabou sendo negativo, mas isso não é nada obrigatório. O fato é que, para cada equação dessa, a gente identifica que existe um valor para o que a gente está chamando aqui de A e um valor para o B. Então, nesse momento, a gente vai começar a entender alguns conceitos. A gente, na verdade, lidou com isso na prática e agora a gente vai olhar os conceitos de maneira mais clara. Em primeiro lugar, por que essa equação é dita do primeiro grau? Esse primeiro grau tem a ver exatamente com o expoente 1. Aí você pergunta, Sansuke, que expoente 1? Olha só, no formato padrão, ax mais b,
ou qualquer formato daquele ali, no caso dos exemplos, você nota que a variável x, ou a incógnita x, ela está elevada ao expoente 1. Por convenção, quando alguma incógnita ou variável está elevada a um expoente, a gente costuma omitir aquele expoente. Então, na prática, a gente não escreve esse elevado a 1, a gente retira isso daqui. Mas o fato é que a gente fica com sempre um valor que multiplica x e somado com outro valor. E em qualquer dos casos, esse x é elevado a um expoente 1 nas equações do primeiro grau. Então, isso é que faz com que ela seja do primeiro grau, ou seja, o expoente da incógnita é 1. Então, isso é o que caracteriza as equações do primeiro grau. Só para a gente poder fazer uma comparação, que não vimos isso ainda, mas só para vocês entenderem, quando a gente tem, por exemplo, uma equação do segundo grau, significa que a incógnita é elevada ao expoente 2. Se você tem uma equação do terceiro grau, a incógnita é elevada ao expoente 3. Então, o valor do expoente diz o grau daquela equação. Então, nesse caso, a gente tem uma equação do primeiro grau porque a incógnita x está elevada ao expoente 1. Então, é importante a gente fazer agora a distinção entre o que é incógnita e esses números que multiplicam e que somam, que aparecem lá na equação. Então, veja, a gente chama de incógnita essa letra x que a gente coloca ali, que é exatamente o valor que a gente quer descobrir, para que quando a gente substituir isso direto na equação, a gente estabelece aquela condição de equilíbrio. Então, o nome dessa letra ali que aparece é a incógnita. Então, às vezes, a gente usa a letra x, mas em algumas equações pode aparecer y, pode aparecer z, não importa. O que interessa é que você entenda que naquela equação está presente uma incógnita elevado a um expoente 1. E como é o nome desses números que multiplica, no caso, x e que é somado à equação? Em outras palavras, a e b. Então, esse a e b é o que a gente chama de coeficientes ou parâmetros da equação. Então, coeficientes são, nesse caso, coeficientes exatamente esse a e esse b. Ou seja, vamos lá, no caso dos exemplos que a gente viu, nessa primeira equação, a incógnita é x. E quem são os coeficientes? 2 e menos 8. No segundo exemplo, quem são os coeficientes? 2 e menos 14. Quem são os coeficientes no terceiro exemplo? 8 e menos 16. Então veja que os coeficientes são números que sempre aparecem na equação. Então, regra geral, a gente diz assim, uma equação do primeiro grau, qual é o formato padrão? É um coeficiente a que multiplica a incógnita x, somado com um coeficiente b igual a zero. Então, a equação do primeiro grau fica sempre caracterizada dessa maneira. E o que a gente chama de raiz da equação? Na verdade, o que eu vou falar agora é só uma formalização de algo que a gente já viu na prática. Quando a gente fala de raiz da equação, falar em raiz da equação é exatamente um sinônimo de solução da equação. Então, você falar em raiz ou falar em solução é exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente resolve uma equação e encontra a solução daquela equação, a gente diz que você determinou a raiz daquela equação. Então, é só uma outra palavra sinônimo de solução. Então, por exemplo, no caso a gente já viu, né, naqueles vídeos anteriores, que se você resolver essa equação 2x menos 8 igual a zero, como é que você resolve? Deixa eu repetir aqui. Você faria, no caso daquele exemplo, você faria 2x menos 8 igual a zero. A gente viu que nesse caso, o que a gente faria? Passa o 8 para o lado de lá, então fica 2x igual a 8. Finalmente, você divide o 8 por 2, já que o 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo, você obtém como resultado x igual a 4. Aí você diz que x igual a 4 é a solução dessa equação, por quê?
Se você voltar agora com o 4 aqui, você vai ver que você estabelece o equilíbrio que a gente falou. Porque 2 vezes 4 é 8, 8 menos 8 é 0. Então você tem a igualdade de 0 igual a 0. Então esse 4, que é a solução da equação, que é esse valor que estabelece a condição de equilíbrio, uma outra maneira de a gente se referir a ele é dizer que esse 4 é a raiz dessa equação 2x menos 8 igual a 0. Então veja, para finalizar esse vídeo, vamos resumir o seguinte. Uma equação do primeiro grau tem sempre esse formato. Um coeficiente a que multiplica x mais outro coeficiente b igual a 0. Segundo ponto, esses números que multiplicam a incógnita e que são somados à equação, a gente chama de coeficientes ou parâmetros. X é a própria incógnita, é aquele valor que você quer descobrir. Raiz da equação nada mais é do que a solução daquela equação. Então, para encerrar esse vídeo agora, né, esse nosso bate-papo de agora, eu preciso dizer para vocês o seguinte: o que a gente fez, como eu falei no início, foi encontrar o formato padrão da equação. Isso não muda em nada a maneira como você resolve. É bom que você tenha bem claro isso. Resolver a equação a gente resolve dessa maneira, usando aquele método prático que a gente aprendeu no vídeo anterior e justificado por aquele vídeo que eu fiz em seguida. Então não muda em absolutamente nada a maneira como você vai continuar resolvendo uma equação do primeiro grau. Aí você pergunta, Sansuke, qual que é a vantagem de você saber o formato padrão? Bem, uma dessas vantagens eu já comentei com vocês. De repente você tem uma equação que originalmente ela nem parece que é uma equação do primeiro grau, mas você vai manipulando ela algebricamente e consegue reduzi-la a essa forma. A gente fez isso, inclusive, com os 3 exemplos anteriores. Se você consegue reduzir aquele formato, ax mais b igual a 0, então você sabe, bem, eu estou diante de uma equação do primeiro grau. E a segunda vantagem, que é o que eu vou falar no vídeo seguinte, é a análise que você pode fazer a respeito das soluções daquela equação. Então, quando a equação está nesse formato padrão, a partir do valor dos coeficientes dos parâmetros a e b, você consegue dizer se aquela equação tem uma única solução, se ela não tem solução ou se tem infinitas soluções. Você já parou para pensar numa equação, por exemplo, que não tem solução? Ou já parou para pensar numa equação que tem uma infinidade de soluções, infinitas soluções? Pois é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo anterior. E a gente vai ver que para a gente analisar essa classificação da equação, a gente precisa conhecer o formato padrão, porque é a partir dos valores dos coeficientes a e b que a gente consegue fazer essa classificação, que eu havia falado anteriormente, ou seja, se ela tem uma única solução, se não tem solução ou se tem infinitas soluções. Então isso a gente vai tratar no próximo vídeo e finalizo reforçando isso. Isso aqui não muda em nada a maneira como você aprendeu a resolver uma equação do primeiro grau. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!